Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo no canal AnimeX. O assunto da vez é: por que alguns mangás dão certo como mangá, mas não dão certo como anime? Vamos conversar sobre isso? Mas antes, roda a vinheta. Tem muito mangá de sucesso que vende milhões de exemplares, mas quando sai o anime é um fracasso de audiência. Nós temos aí alguns exemplos aí que a gente pode citar, mas antes de eu começar a fazer uma análise por alto dos motivos, é bom a gente explicar algumas coisas para vocês sobre a produção de anime. Custa muito dinheiro. Muito fã aí acha que desenho é feito como uma forma de arte. Não é, é um produto comercial e custa caro para ser feito. Eu já disse isso em vários vídeos, mas vamos repetir. Um episódio desses que você baixa por aí, que já vem legendadinho em português, custa, para ser produzido, de 150 a 300 mil dólares. Depende da qualidade que você está investindo na produção. Vamos deixar uma média de 200 mil, que é onde a maioria dessas séries fica. E aí você já faz a conta. Uma temporada de 13 episódios não vai sair por menos de 2 milhões e meio de dólares. Grana, hein, cara? Porque afinal de contas, todo mundo que trabalhou nele tem que ser pago. Um estúdio de animação, ele não é muito diferente de uma montadora de automóvel. Ele faz todo o layout do episódio, faz toda a montagem de como vai ser a animação, quais vão ser as cenas e tudo mais, e pega aquilo que é chamado de animação intermediária, que é isso aqui, ó. Você faz esse movimento de braço, o estúdio só faz o primeiro e o último. O resto do movimento é passado para algum estúdio que às vezes é só meia dúzia de pessoas. Eles moram lá no interior do Japão. A internet de lá permite fazer essas coisas. Você tem centenas desses estúdios pequenos espalhados pelo Japão, que eles fazem só as animações intermediárias. Depois eles pegam, enviam isso de volta para o estúdio principal. O estúdio junta o trabalho de todos os estúdios pequenos e voilá, monta o episódio completo. Por isso que um episódio de 22 minutos eles conseguem fazer em uma semana, porque eles dividem a tarefa com vários estúdios pequenos que fazem o trabalho simultaneamente. Você tem que imaginar que o estúdio grande é como uma montadora de automóvel, porque a montadora de automóvel ela não fabrica todas as peças, são várias empresas que ela contrata para fazer as peças do carro, enviam essas peças para ela e ela monta o carro na sua linha de montagem, por isso que o nome é linha de montagem. E os estúdios de animação japoneses trabalham como se fossem linhas de montagem, só que eles não fazem carros, fazem desenho animado. E aí você tem que pagar a dublagem, a trilha sonora, roteirista, toda a equipe de desenho, todos esses estúdios. Essa grana já tem que estar na mão do estúdio na hora que o episódio está sendo feito. E aí quem é que banca essa grana? A emissora de TV, os patrocinadores, tipo assim, vamos dar um exemplo. A Bandai, ela geralmente é a que mais banca desenhos no Japão, porque depois ela lança o brinquedo e ela ganha o dinheiro dela no brinquedo. A emissora de TV também paga uma parte, porque ela vai exibir e ela tira o lucro dela no comercial. Curiosamente, passando o comercial da Bandai. Tem esse detalhe também. E aí você tem empresas menores que uma faz livro para colorir para criança, outra faz camiseta, outra faz doce, outro faz figure, cada empresa faz um produto e todo esse pessoal investe um pouco nessa série e é assim que você tem os 2 milhões e meio para fazer uma temporada. Não é fácil de juntar essa grana e você percebeu que está todo mundo apostando numa série que eles não sabem se vai dar lucro. Vocês notaram isso também? Acho que vocês já devem ter percebido que a cada temporada você tem o mesmo estúdio, a mesma emissora e até os mesmos patrocinadores e produtores bancando várias séries, porque eles não sabem qual é que vai dar mais audiência. Às vezes uma só dá certo e as demais dão prejuízo. Então tem que equilibrar. É como uma aposta. É como você está numa mesa de roleta, você aposta em 3 ou 4 números para ver se um deles dá certo. É mais ou menos assim. É claro que é uma aposta calculada, não é uma aposta baseada na sorte. Eles pensam assim, olha, esse mangá está tendo uma boa venda, então eu vou bancar uma série de TV para ele. Essa light novel está tendo uma boa venda, então eu vou bancar a série de TV dela. Ah, essa série não é nem light novel nem mangá, mas o roteirista é bom, o estúdio é bom, é um pessoal que já tem renome, então vamos investir numa série que ninguém conhece,
porque aí a gente pode ganhar mais no merchan. Existe todo um custo para a produção de anime. E quando uma série dá certo, ela continua. Quando não dá certo, ela simplesmente acaba. Vamos a um exemplo aí de uma série que começou e acabou, que nós conhecemos muito bem, que é a Dragon Quest, ou aqui no Brasil, As Aventuras de Fly. Ela foi lançada em 89 no Japão, e ela foi cancelada com 43 episódios. Vocês estão notando que o número não está batendo muito bem, né? Porque se você for pensar que cada temporada tem em média 13 episódios, então se para chegar em 43, você teria que ter 4 temporadas, mas 4 vezes 13, 52. E parou no 43. Sabe por quê? A audiência estava tão ruim que eles cancelaram antes de terminar a 4ª temporada. Eles simplesmente cancelaram porque não estava dando grana, não estava dando audiência. Agora, por que é que não deu retorno comercial, sendo que o mangá de Dragon Quest ainda hoje é elogiado, ainda hoje é vendido, ainda hoje dá grana? O mangá do Dragon Quest foi um baita de um sucesso, mas o anime fracassou. Por que isso? Bem, estamos falando de 89, vamos lembrar desse detalhe, ok? Nessa época você não tinha streaming, nem TV a cabo. Então você tinha que contar com a audiência da TV pura e simplesmente. E aí o que é que aconteceu? Estou fazendo só as minhas suposições, ok? Deve ter havido muitos desenhos que tiraram a audiência, que o Fly não ficou tão interessante diante da concorrência que ele tinha na época. Não era incomum isso acontecer no Japão. Uma série era planejada para fazer 52 episódios, quando ela já tinha um mangá de muito sucesso e com muita coisa feita, muita coisa publicada, entenda? Muitas páginas, porque em média um episódio de TV consome 2 capítulos do mangá. Para eles fazerem eles planejarem 52 episódios de Dragon Quest é porque o mangá já estava bem adiantado. Só que aí o que aconteceu? Não deu a audiência necessária, corta. Isso aconteceu com várias séries durante os anos 80 até os anos 90. As coisas só mudaram quando a gente começou a ter streamings, grandes canais de streaming, que eles bancam séries mesmo quando elas não dão audiência, como aconteceu, por exemplo, com Fire Force, né, o Enien Shoubotai, que ele estreou no Japão no ano passado, e aí teve o incêndio da Kyoto Animation, 2 semanas depois da estreia do Fire Force. E o Fire Force era o quê? Era um grupo de bombeiros que combatia demônios que tacavam fogo nas coisas. O público japonês é muito sensível quando um anime acaba se tornando muito real, principalmente no quesito catástrofe. Então, este foi o motivo do Fire Force não ter dado muita audiência. Tanto que eles até mudaram um pouco, porque eles estavam deixando as chamas bem realistas, eles mudaram as cores da chama para não ficar tão impactante, mas isso não salvou a audiência. E quando foi lançado a venda em DVD, não vendeu nem 1000 exemplares do DVD. Isso é um fracasso total no Japão. Só que aí você fala, pô, teve uma 2ª temporada do Fire Force, não teve? É, porque a Funimation bancou a 2ª temporada, porque no resto do mundo Fire Force foi um sucesso, os americanos adoraram Fire Force. Aí a Funimation chegou lá e falou, ó, pode fazer a 2ª temporada que eu banco, porque pra mim, como canal de streaming, interessa. Hoje em dia, você tem séries que mesmo com audiência ou com venda de DVD, que elas não estão dando certo, o streaming chega lá e salva o dia. É um outro tipo de mercado que está surgindo, que ainda está em evolução e que a gente deve ficar atento. Mas o mangá, às vezes, ele dá muito certo como publicação, e aí quando vira o desenho animado ele pode não dar certo por vários fatores. Como eu já expliquei, alguns você pode dizer que se teve muita concorrência de séries semelhantes, isso pode tirar a audiência. Então aí, fracasso. O diretor, ele não conseguiu fazer uma boa adaptação da série para anime. O roteirista pode não ter feito uma boa adaptação do mangá, isso também pode pesar. O estúdio pode não ter sido bem escolhido. A verba pode não ter sido grande o suficiente. Eles podem ter chegado e falar, ó, se vira com 150 mil, com 100, 150 mil dólares, você faz um episódio meia boca. A média é 200 mil para manter a qualidade do que você vê no Japão. A coisa boa é, Dragon Quest está voltando, vai estrear dia 2 de outubro. Então, o que vai acontecer? Nós temos que esperar e ver, porque dependendo da audiência, pode ser que eles adaptem toda a série, que é o que todos os fãs de Dragon Quest pedem, né? Pô, vamos ver aí como é que vai ficar. Existem esses fatores. É loteria para todo mundo, é um risco, e não há nenhuma questão de paixão ou de arte quando você faz uma série para TV. Ela tem que dar lucro.
Se ela não der lucro, cancela-se. Fim de papo. Não tem esse negócio, mas a série é bonitinha, o personagem é lindo, tem uma fanbase boa. Cadê essa fanbase que não deu audiência, então? Anime é feito para dar lucro. Se ele não der lucro, é cancelado de uma maneira bem desapaixonada. Quem produz isso não está movido pela causa, está movido por isso. Então vocês têm que entender essa razão. Então quando tua série favorita não tiver continuação, você já sabe, não deu audiência no Japão, e não teve nenhum streaming querendo bancar, então acabou, paciência. Né? Eu mesmo vi várias séries que eu gosto muito, que eu queria muito ter continuação, e não tiveram. Fazer o quê? Sinto muito. Dinheiro manda, né, gente? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.